Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um excelente dia para você, uma excelente tarde para você, uma excelente noite para você. Para você que às vezes está vendo esse vídeo na madrugada, às vezes está no trabalho, tirou aquele tempinho para descansar, aquele tempinho sagrado, e teve tempo para poder ver esse vídeo. Que Deus possa abençoar essa madrugada. Nesta manhã, eu acordei feliz, um pouquinho de dor de garganta, a garganta está arranhando um pouquinho de dor de cabeça, aquela gripezinha de leve, mas mesmo assim não é motivo para nos parar, porque maior em nossas vidas é o nosso Deus. E vamos direto ao assunto, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Iniciando o vídeo, eu peço a você para poder nos ajudar a compartilhar este vídeo, quem ver, poder se inscrever no canal, deixar aquele joinha, ajuda bastante o canal para que a YouTube nos mantenha ativos, pois tem uma meta de vídeos por dia, não é instituição apenas para poder ganhar bens materiais, não é monetização, nosso foco não é monetizar. E se um dia Deus preparar que sejamos monetizados, era para a obra do Senhor, será para a obra do Senhor, não será para bens particulares, como muitos hoje pastores vivem do bem, do melhor, comem muito bem, têm mansões, carros, vivendo com o dinheiro daquilo que é de Deus. Nós não temos essa visão, nossa visão aqui é alma, é reino de Deus. E eu queria nessa manhã dizer para você uma palavra para te encorajar a vencer o seu dia, a vencer seus desafios, a vencer os seus problemas. O nosso tema hoje é vencendo os 5 gigantes inesperados. O que é o gigante inesperado? É aquele problema que surge de repente, aquele que você não imagina que vai acontecer e simplesmente acontece. Exemplo, o meu amigo Osmar, meu grande amigo Osmar, do Tupac Chopin Rattlefly, pessoa muito alegre, tem um grande carinho no coração. Esse dia eu fiquei sabendo que ele comprou um lote em frente à UPA, na marra. Saiu chiando de moto, caiu de moto e quis comprar que moto, arrebentou cerca, passarinho, mato. Ou seja, caiu de moto. Foi um gigante inesperado, ele não imaginava aquilo. Meu amigo Pio também, gente boa, Edson Pio, todo respeito. Fiquei sabendo também que ele esbarrou o carro dele ontem num carro de uma senhora, e também teve prejuízo. Ou seja, é uma coisa que acontece que você não espera. Às vezes você, do nada, igual eu acordei hoje com um pouquinho de dor de garganta, mas poderia ser uma doença mais séria, uma Covid, poderia ser uma dengue, eu poderia ter coisa bem mais pior, um diagnóstico de um câncer, um diagnóstico de uma lepra. E isso acontece, somos humanos, estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas coisas, como todos nós podemos passar. Então, nós não estamos escape do gigante inesperado. Uma péssima notícia de que alguém morreu. No trabalho, você foi desempregado. Então, existem péssimas notícias que podem chegar a qualquer momento. Mas o bom é que meu amigo Rattlefly seguiu a instrução. Para vencer o gigante inesperado, simplesmente é manter a calma, analisar a situação e agir corretamente. A moto do Rattlefly já está rodando, a Julesca, arrumou rapidinho o que tinha que arrumar, tomou um Dosarnol, um remédio, já está andando para baixo para cima aí, fazendo seus vídeos, porque é assim. Chorar, desesperar, querer morrer, querer matar, não vai adiantar nada. Rapaz, te calacê, de calafaço, no couro, bodoxi, de meniasto, que te faça cai. Eu venho dizer a você nessa manhã, não se desespere quando um gigante inesperado aparecer. E o primeiro gigante inesperado que eu quero usar nessa manhã são 5. É o que Davi enfrentou. Às vezes as pessoas pensam, Davi enfrentou Golias, esse era o gigante. Não. Tudo aquilo que tem data e hora marcada não é um gigante inesperado, é um gigante preparado, esperado. Vemos que numa luta de UFC tem a encarada. Tal dia tem a luta de Anderson Silva contra a Evander Holyfield. Todos se preparam para aquela luta. Você tem um exame marcado, você se prepara para aquele exame. Jejum, você faz seu exame de fezes, exame de urina, leva o potinho lá, faz o cocôzinho lá, faz o xixizinho lá, tira sangue, mas tem a data e hora marcada. Você na faculdade, tem uma prova importante para a faculdade. Tem um dia certo de você fazer esta prova. Ou seja, é um gigante preparado, um gigante marcado. Mas eu vim falar do gigante inesperado. Davi enfrentou o gigante da afronta, porque Golias afrontava. Mas o pior gigante de todos
é o gigante chamado falsidade. Porque após vencer Golias, foi muito fácil. Assim como você se prepara para uma prova, você, né, se medica para um autoexame, Davi se preparou em nome de Deus para vencer Golias. Rodou a cascaia assim, a pedrinha na sua funda, na direção de Deus, o gigante caiu, cortou a cabeça dele, problema resolvido. Mas quando o gigante é inesperado, o próprio rei Saul, né, levou Davi para dentro do palácio, ali começou a tratar ele bem, começou a dar ele cargos no palácio. Ele já era como se fosse uma pessoa que cuidava ali da cavalaria, era uma pessoa que tinha cargo. Mas quando o rendimento dele começou a crescer e as mulheres gritar, Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares, o próprio rei que chamou ele para dentro do palácio, a Bíblia fala que certa feita ele se encheu de inveja. Eu já falei sobre isso nesse projeto. Ele pegou uma lança e lançou sobre Davi para encravá-lo na parede. Então quantas vezes você lidar com o gigante da falsidade? Pessoas que são seu amigo, pessoas que andam com você, pessoas que falam bem de você, de uma hora para outra vira a cabeça e que está falando mal de você e quer te matar e quer te jogar para as cobras. Então o primeiro gigante, chamado falsidade, sabe como é que você vai vencer esse gigante? Simplesmente mantenha calma. Quando a pessoa te afrontar, quando a pessoa você vê que está de falsidade, mantenha calma. Analise a situação e haja corretamente. Não faça como ele, faça diferente. O bendiza, ore por ele, fuja dele, pois Davi fugiu de Saul. Teve chance, a Bíblia diz em 1 Samuel 24, se eu não me engano, que teve uma feita que o rei Saul estava dentro da caverna perseguindo Davi. Só que Davi estava escondido atrás da caverna, dentro da caverna. E a Bíblia diz que o rei Saul foi aliviar a ventre, ou seja, foi cagar no mato. A real é essa. E quando ele estava ali, né, cagando ali, tranquilinho, fazendo suas necessidades, o rei Saul fazendo suas necessidades, Davi chega por trás, com a espada, corta um pedacinho da orla da camisa dele e falou, não quero nada com você, não quero te matar, não quero te ferir. E assim também na sua vida. Você tem que provar para aquele que te persegue, o falso amigo, que você não quer nada contra ele. Eu não sou seu inimigo, é você que está sendo meu inimigo. E todos sabem que mesmo assim, ali Saul chora, se arrepende, faz aquele teatro todo. Mas passou pouco tempo, voltou a perseguir Davi. Porque às vezes a pessoa falsa, perseguidora, invejosa, ele não cansa. Ela se torna uma pessoa bipolar. Hoje te quer bem, amanhã te quer mal. Ou com aquela brincadeira, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Mas então, para você vencer o gigante da falsidade, né, é simplesmente orar a Deus, manter a calma, analisar a situação e agir corretamente. Segundo, é como se fosse o mesmo de Davi, José do Egito. Todos sabem da história dele. Sendo ele sonhador, sendo ele filho de Jacó, que o pai o amava, deu a ele uma túnica bonita. E ele tinha sonhos. E os irmãos o lançaram no fundo do poço. E aí o venderam como escravos. Imagina só, você pode imaginar isso vindo de um inimigo. Essa atitude vindo de uma pessoa que não gosta de você. Pois esperamos o mal de quem não vai com a nossa cara. Mas de irmãos. Então, segundo o gigante inesperado, aquilo que você não imagina. É quando um sangue seu, um parente seu, ou às vezes a Bíblia fala em Provérbios 24, 18, que aquele que tem muito amigo se congratula. Ou 18, 24, se eu não me engano. Aquele que tem muito amigo se congratula, mas tem amigo mais chegado que irmãos. Às vezes você também trata uma pessoa como se fosse irmão seu. E de repente esse irmão te trai. Com palavras, com atitudes. Né? E você fica triste. Mas eu tenho um recado para você. O antídoto contra o traidor é manter a calma, analisar a situação e nem que o tempo demore. Porque José foi preso, foi envergonhado, ficou muito tempo no Egito. Mas quando Deus o honrou, ele se tornou governador. Então se você foi traído, não apavora não. Eu tenho o costume de dizer que depois de Deus, o melhor amigo do homem se chama tempo. O tempo não erra, o tempo não falha, mesmo que demore. Espere no tempo de Deus. Terceiro gigante inesperado. Quem enfrentou esse gigante inesperado? Risco de fome, a viúva. Segunda Reis fala sobre a viúva. Esta viúva, quando ela ficou viúva, havia muitas dívidas que o seu marido deixou para ela, pois ele faleceu, mas ele era homem de Deus na Casto Tecalafassá, e ele tinha promessa de Deus na vida dele.
E essa viúva ela podia recorrer a outros recursos, pegar dinheiro emprestado, porque ela tinha 2 filhos. E os credores, que às vezes deviam muito, já queriam levar os filhos delas como escravos. E ela poderia pegar dinheiro com agiota, como eu me enrolei muito na minha vida. Às vezes no desespero, quando estamos passando por um momento de dificuldade, sem orientação de Deus, nós procuramos atalho. Eu confesso aos irmãos que não me enrolei com agiotagem de uma época e estou saindo fora disso, para nunca mais. A gente aprende com os erros. Então, essa viúva, eu creio que ela podia também entrar na agiotagem, pedir mais dinheiro emprestado para pagar, porque vira uma bola de neve. É algo amaldiçoado, agiotagem. É um conselho que eu dou a todos que às vezes pega ou passa. Uma hora, leia Deuteronômio 28:12 em diante, ali vocês vão entender que realmente é uma coisa amaldiçoada. Dou um conselho porque eu estou passando dificuldade, porque eu tentei entrar nessa área, acabou que eu sou boa para cobrar, tomei uns prejuízos e acabou que ficou para minhas costas o prejuízo. E estou resolvendo. Não estou fugindo da responsabilidade, não estou resolvendo. Mas então, como eu vim falar de Bíblia, eu não vim falar de mim, aquela viúva, ela poderia recorrer também aos recursos humanos. Ela também, do nada, houve o risco de fome e de perder os seus filhos como escravo. Um gigante inesperado, algo que ela nunca imaginava acontecer. Além de perder o marido, os filhos poderiam ser vendidos como escravos. Mas a palavra diz que ela foi até o profeta. Ela foi até o profeta e falou: ó, meu marido clamava o teu mesmo Deus. E agora o que vai ser de mim? Meus filhos vão ser vendidos como escravos? Me ajuda aí, dá uma força aí. O meu marido era servo de Deus. Então o profeta falou: pega vasilhas emprestadas. Pega vasilha com suas vizinhanças emprestadas. E como é importante termos uma boa convivência com os vizinhos, hein? Se aquela viúva não tivesse uma boa convivência com os vizinhos, será que ela teria vasilhas emprestadas? Eu começo novamente a abrir uma revelação aqui. Seja gentil com seu vizinho. Não seja inimigo do seu vizinho, dos seus vizinhos, dos seus colegas, porque um dia você pode precisar de um socorro. E essa mulher precisou de um socorro, apenas vasilhas emprestadas. Porque aquela viúva disse que tinha somente na casa dela um pouquinho assim de azeite na vasilha, na botija. Então o profeta falou: entra na sua casa, pega todas aquelas vasilhas emprestadas, fecha a janela e as portas e começa a despejar o azeite. E a Bíblia diz que o azeite foi transbordando. Nenhuma, transbordando em outra, transbordando em outra. E foi acontecendo um milagre. E naquela época o azeite era algo caríssimo. E ele falou: quando encher as vasilhas de azeite, você paga quem você deve, seus credores, e viva do resto. Então Deus mudou a história dela. O gigante inesperado foi vencido. Uma mulher que devia muito, se tornou uma empresária porque era muito óleo. E a Bíblia diz que quando chegou na última vasilha, foram muitas vasilhas, muitas, o óleo parou de transbordar, porque tem um limite também. Né? Tem pessoas que querem ganâncias demais, mas às vezes Deus abençoou até ali, tá bom demais para viver. E as pessoas às vezes matam porque querem mais e mais e mais e mais. Mas aquela viúva entendeu, porque o profeta falou. E quando parar, parou. E ela não teve seus filhos como escravo. Ela viu que Deus era fiel na vida dela. E ela venceu o gigante inesperado, um risco de fome, risco de perder seus filhos, risco de arruinar a família. E esse é o terceiro tipo de gigante inesperado, chamado risco de fome. Agora eu vou para o quarto. O nosso amado pai da fé, Jó. Jó tinha uma família linda. Jó tinha filhos, mulheres, bens materiais. E o diabo foi lá em cima falar com Deus: é Deus, esse teu servo só te obedece porque só dá ele de tudo. Ele tem casa, mulheres, carruagens, bons filhos, boas mulheres, boa mulher. Não, alarme, foi mal. Então, o diabo tinha inveja de Jó, assim como o diabo tem inveja da sua vida. Sabe que tudo que você faz, ele vai lá em cima falar com Deus. Ele tem acesso até o céu para falar com Deus. Quando você peca, ele vai lá falar com Deus: olha, ele pecou. Ou quando você, como foi Jó, ele tem de tudo. Oh, Deus só tem de tudo. Por isso que às vezes Deus permite tocar em algumas coisas suas, te tirar, para ver se você vai blasfemar contra Deus. Filipenses 2,14 fala assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Será que você tem sido fiel a Deus só quando Deus te dá ou quando Deus te tira algo também? Porque Deus é um Deus que ele tira a vida da vida. Ele te presenteia, mas ele pode te tomar também. Nem tudo é o diabo que tira. Às vezes Deus permite que perdamos coisas, né? Para que ele venha
ser o nosso Deus na nossa vida, com ou sem. Então, adiantando a mensagem, pois o tempo não espera, está 15 minutos de mensagem. Jó, então, ele perde todos os seus bens. Deus permite que o diabo toque na alma dele, menos na vida. E quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida até, né, miserável, olhando assim humanamente, mas não perdeu a vida. Às vezes Deus está trabalhando na vida dela. Já perdeu carro como eu, já perdeu casa como eu. Mas se eu tenho a vida, glória a Deus. Deus pode restituir. Então Jó estava ali, a Bíblia diz que estava sem. Os filhos morreram. Louve a Deus se você tem uma família. Jó perdeu foi a família, os filhos morreram com a grande doença, os animais morreram, o vendaval tomou tudo que ele tinha. E ele teve ainda uma lepra, uma doença, que o que ele tinha para coçar era simplesmente um caco de telha para coçar. E os amigos olhando de longe, com olhar de dó. Agora que vem o gigante inesperado. Já tinha perdido tudo. Aí chega quem perto dele e fala com ele: amaldiçoa teu Deus e morre. A tua própria esposa. Com o gigante inesperado chamado incredulidade. Uma das piores coisas é quando você tem fé, está falando de Deus, está naquela alegria toda. Até mesmo dentro da igreja chega uma pessoa incrédula. Será que vai? Será que Deus existe? E Jó enfrentou isso. A própria esposa que gerou a ele filhos, que quando estava no bom e do melhor estava com ele, que acordava com ele, dormia com ele, era feliz com ele. Do nada, que conhecia o poder de Deus, conhecia a prosperidade de Deus, simplesmente vira para ele e fala: amaldiçoa teu Deus e morre. E eu tenho certeza que para Jó foi pior do que enfrentar Golias, né? Foi pior do que a traição dos irmãos de José, foi pior do que, às vezes, o azeite da viúva, que estava terminando, o risco de prisão dos seus filhos, de seus escravos. Porque a pior coisa que tem é quando você está cheio de Espírito Santo, você está cheio de fé, passando por dificuldade, e você fala: Deus vai fazer, Deus vai fazer. Aí chega um enviado do diabo, fala: sei não, bobagem, igreja. Será que não era melhor do jeito que você estava, não? Então, o quarto gigante inesperado para você vencer chama-se incredulidade. Mantenha a calma. Se chegou até você o incrédulo: você é bobo demais para a igreja, isso é coisa de bobagem. Buscar Deus, para que isso? Só mais tomar Não! Respeite. Se chegou o incrédulo, aquela pessoa negativa, porque tem pessoas que tudo que você vai falar que vai fazer, fala que vai dar errado. Eu creio que é por isso que voltando aqui à palavra da viúva, o profeta mandou ela fechar as portas de janela para ninguém ver. Porque às vezes aquilo que queremos fazer nos nossos projetos, quando alguém vê, alguém vai duvidar. Será? E este será um porém que pode colocar, né, em risco o seu milagre. Então Jó enfrentou o gigante inesperado, que eu nunca imaginava a mulher dele se tornar um gigante contra ele. E quantos na família têm se tornado gigantes? Esposas duvidando do marido duvidando das esposas, pais que não acreditam nos filhos, cheios de promessa, filhos que não acreditam nos pais. É hora de nos unirmos. O gigante inesperado só vai unir quando houver concordância. Mas a Bíblia diz que Jó teve tudo novamente restituído. E eu creio que a esposa dele ficou envergonhada, eu creio que ela converteu de novo. Ou às vezes ela converteu de verdade. Porque converter é mudar a direção. Ela mudou o pensamento dela contra Deus. Porque Jó diz para ela: Lucas fala, mulher, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos falar assim, quando temos ou não temos. E o último gigante inesperado. Já falamos sobre Davi, José, a viúva e Jó. Incredulidade, né? Falsidade, traição dos irmãos, risco de fome. E agora, a maior vitória de gigante inesperado. O Filho de Deus desceu nessa terra para pregar o Evangelho. E pessoas que deviam o amar, o respeitar, né, reverenciar, os fariseus, os escribas, as pessoas que se diziam profetas, simplesmente jogaram ele no madeiro, na cruz, né? E ele venceu. Ele venceu. O gigante inesperado chamado rejeição. Jesus morreu na cruz porque foi rejeitado por mim e por você. O pecado que era meu, que era seu, ele pegou para ele e jogou na cruz. E morreu. Nada falou, nada reclamou. Ele simplesmente falou com Deus: se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas foi feita a vontade de Deus e ele morreu. Sem reclamar,
ele venceu o gigante inesperado, por mais que era um propósito, um plano de Deus. Eu pergunto a você, será que você teria coragem de fazer como Jesus? Entregar um filho seu para morrer na cruz por mim? Eu entregar um filho meu para morrer na cruz por você? Então vemos só como Deus ele é vitorioso, como Deus ele é grandioso. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena seguir Jesus. Deus porque enviou o Filho para morrer por nós. E o Filho dele porque morreu por nós na cruz e enviou o Espírito Santo Consolador, fortalecedor, direcionador, conselheiro. E é esse mesmo Espírito Santo que está aí, falando com você. É esse mesmo Espírito Santo que me trouxe aqui agora para poder falar um pouco. Que você tem poder, capacidade de vencer qualquer um desses gigantes inesperados, traição, afronta, risco de fome, incredulidade ou a rejeição. Talvez você também tenha sido rejeitado. Talvez você já sofreu com bullying. Talvez você já quis, chegar a ser uma pessoa bem abraçada, mas pessoas desfazem de você. Porque tem pessoas que são ruins, a humanidade é ruim. Às vezes você tem dificuldade de falar, de inserir na sociedade. No seu trabalho, às vezes você é uma pessoa tímida e você se sente rejeitado. Saiba que Jesus também foi rejeitado na cruz. Foi visto como ninguém. Mas eu quero dizer para você, você não é um ninguém. A Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Eu venho nessa manhã também falar que eu quero que ressuscite sonhos em você. Ressuscite alegria em você. Ressuscite força em você. Porque nós servimos um Deus que te ama. E o maior poder para vencer o gigante inesperado era manter a calma. É manter a calma. Quando você mantém a calma, você respira. Respire, irmão. Você automaticamente vai lembrar que o fôlego de vida foi dado por Deus. Analise a situação, olhe para um lado e para o outro. Você vai ver que Ele preparou este mundão para você, para que você procure recursos. E haja corretamente. Se necessário for, dobre seus joelhos. Clame a Deus. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar nessa manhã para você. Não se desespere. Não se desespere. O nosso amigo Tupac pediu Ratchofly, muito amigo, eu vejo ele só sorrindo. Ele me contagia a alegria dele. Comprar um lote, para quem não sabe, é quem cai de moto. E calçar o cheio de moto. No outro dia estava aqui feliz. Meu amigo Ronildo também, tive o prazer de conversar com ele, outro privilégio. Nós conversamos um pouco, tem pra não conversar, ele puxou meu orelha uma época aí, eu não gostei, nós temos aquele... Mas amigo que é amigo, fala o que tem que ouvir, tem que falar, não é o que quer falar. Vive caindo de moto, vive comprando lote naquela moto dele. Mas no outro dia você vê ele sorrindo, por quê? Adianta chorar? Adianta entrar em depressão? Adianta querer se matar? Não, manteve a calma, analisava a situação e agia corretamente, a vida continua, guerreiro. Se você às vezes está deprimido aí no quarto pensando que tudo acabou por causa da incredulidade, por causa de uma afronta, por causa de uma traição, por causa de um risco de fome, porque às vezes também falta às vezes, o que comer dentro de casa. Não! Ore a Deus, Deus vai enviar sua providência. E às vezes se você se sente rejeitado, Jesus também passou por isso. E não merecia, mas venceu e você vai vencer. A Bíblia fala, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus dizendo. Não está escrito na Bíblia, e vós também vencereis. Mas eu vou dizer a você, eu, não a Bíblia, você também vai vencer. É só você acreditar nesse Jesus maravilhoso. Amém? Esta é a palavra. E eu peço novamente, compartilhe. Deixe o seu like, o joinha. Já estou até acostumando, estou falando igual aqueles youtubers mesmo. Mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se sinta vitorioso hoje. Se o gigante inesperado da saúde chegar até você, dobre os joelhos, acalme. Se o joelho inesperado da traição chegar, dobre os joelhos, acalme. Não desespere não, porque no desespero quem age é o inimigo. Se o inimigo inesperado, chamado vida financeira, em baixa, vier, clame ao Senhor, Ele vai enviar o recurso. Então é assim, Jesus, Ele morreu na cruz para nossas dificuldades, para nos consolar. E mesmo que tudo esteja ao contrário, não esteja nada bem a seu favor, Ele vai te dar o recurso porque Ele não mente. Amém? Ótimo dia para nós, vamos que eu tenho que trabalhar também. Dinheiro não cai do céu, vamos que vamos.